E aí, meu candidato? E aí, minha candidata? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá se preparando para a prova do Enem? Então vai mais uma dica de biologia do professor Bellinati para vocês. Quando a gente analisa a prova do Enem, a gente percebe aquela grande contextualização dos assuntos. E muito tem aparecido por aí coisas sobre as preocupações com alergias alimentares. Cada vez mais a gente encontra restrições alimentares entre os indivíduos componentes da população. Então tem gente que tem alergia à proteína do leite, tem gente que tem intolerância à lactose, tem gente que tem isso, tem aquilo e tudo mais. Uma que eu achei que valia a pena trazer aqui para você, candidato, para você, candidata, é a doença celíaca. A doença celíaca é aquela doença associada ao glúten. Glúten nada mais é do que a proteína do trigo. Quando eu faço o processamento do trigo e eu obtenho uma massa proteica deste processamento, eu tenho ali o glúten. Qual é o problema da ingestão do glúten para quem tem a doença celíaca? O problema é que há uma resposta imunológica à presença desta proteína. Há especialistas que digam que este é um processo autoimune. Um processo autoimune por quê? É o meu sistema imunológico causando problemas para o meu próprio corpo. Outros dizem que é apenas um processo alérgico de fato, que não entra na categoria de autoimune porque não teria o anticorpo atuando contra alguma estrutura do seu organismo. Seja como for, a consequência é a seguinte: o processo inflamatório do intestino leva à redução das vilosidades intestinais. Vilosidades intestinais são que nem aqueles pelinhos pequenininhos que deixam a sua toalha de banho felpuda. Uma toalha de banho felpuda seca melhor porque ela tem maior superfície para a absorção da água da sua pele, logo que você sai do banho. Quando eu tenho um intestino com essas vilosidades bem estruturadas, com uma grande superfície de absorção, então o processo de nutrição do indivíduo será mais eficiente do que quando eu comparo com aquele que teve o processo inflamatório. Deixa eu te mostrar isso na tela, deixa eu fazer uma representaçãozinha rápida aqui. Um intestino normal tem então na sua parede interna as vilosidades. Está aqui ó, uma vilosidade, outra vilosidade, uma terceira vilosidade em cima. Eu também tenho vilosidades na parede inferior aqui do meu intestino normal. Quando eu tenho um intestino agora de um indivíduo que é celíaco, e ele fez a ingestão do glúten, veja bem o que acontece. A inflamação do intestino faz com que as vilosidades fiquem menos projetadas. Então, perceba que ele está inflamando para dentro. Essa inflamação está diminuindo a luz do intestino. A luz do intestino é por onde vai passar o alimento. Então, olha como está mais estreito, olha como está mais apertadinho. E como essas vilosidades estão menos desenvolvidas. Eu tive uma redução das vilosidades intestinais. Então, o que esse indivíduo vai apresentar de problema caso ele faça a ingestão da proteína do trigo? Ele vai ter essa inflamação no intestino, ele vai ter uma enorme dificuldade de absorção de água, de sais, de glicose, de aminoácidos, de nutrientes em geral. Então ele pode sofrer aí uma crise alimentar severa se ele não controlar essa ingestão de glúten. Certinho? Então fica aí essa dica para sua prova, dá uma lida um pouquinho mais aprofundada nesse assunto e um abraço. Tchau!